Louvado, glorificado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor vos abençoe. Atitudes que são necessárias para todos que temem ao Senhor é o que eu vou falar hoje em sucintas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. E o que eu vou falar está baseado no livro de 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 6, que diz: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor nosso Deus, para que ele, ao tempo dele, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo, e o Senhor nosso Deus, de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de cada um haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, fortificará, confirmará e fortalecerá. Louvado seja o nome do Senhor. Atitudes que uma pessoa que diz que serve ao Senhor, que crê nele, deve fazer para com o Senhor. Atitudes cabíveis que cabem a nós humanos a fazer. E a primeira delas é o que está aqui no versículo 6. Humilhai-vos sob a potente mão do Senhor. E o que quer dizer se humilhar? Significa, vamos dizer, mortificar o ego, a vontade, dobrar-se diante do Senhor e aceitar a sua vontade. Formas de nos humilharmos diante do Senhor. 2 Crônicas 7,14 está escrito: se a condicional, o meu povo que se chama pelo meu nome, e eu abro um grifo, que significa povo do Senhor nosso Deus, e digo mais, se alguém teme ao Senhor, ou diz que tem ele no coração, ou diz que tem ele na vida, ou que crê nele, então, se o meu povo, ele diz, que se chama pelo meu nome, aí ele fala se humilhar. Aí depois ele fala e orar. Essa é uma segunda forma. E me buscar, ele fala. E se converter dos seus maus caminhos, ele fala. Então, se humilhar, orar, me buscar, diz o Senhor, e se converter dos seus maus caminhos. Aí ele diz, então, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Então quer dizer, se humilhar, ou seja, se dobrar, se sujeitar ao Senhor nosso Deus, como está escrito no livro de Tiago também. Se sujeitar ao Senhor nosso Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. E se sujeitar e se humilhar, tem significados muito profundos, que significa se rebaixar mesmo, mas para o Senhor, orando, com o interior quebrantado, aceitando de bom grado, com inteireza de coração. Então isso compete a todo ser humano na face da terra, que diz ser do Senhor, ou crer, ou acreditar nele. Então, essa é uma forma. A segunda forma, o maior exemplo de que humilhou-se a si mesmo foi o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 8 fala que ele esvaziou-se de si mesmo, da sua glória, do seu esplendor, e ele aniquilou-se a si mesmo e, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens,
humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Ou seja, ele não precisava sair da sua glória, do seu esplendor, ele sendo o Senhor, por nós, mas ele fez isso. A Bíblia diz que o Senhor nos amou tanto que deu o seu Filho, que significa parte dele mesmo, que veio em terra, louvado seja o nome do Senhor, esvaziou-se de si mesmo, assumiu a forma humana, chorou, vamos dizer assim, falou com o povo, amou, exortou, ensinou sobre o amor. Então, o que diz aqui, versículo 9 de Filipenses 2, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para o qual, ao nome do Senhor Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui ele foi o maior exemplo, ele mesmo humilhou-se, ele mesmo sujeitou-se a sofrer por amor a nós. Ele mesmo sujeitou-se em forma humana para vir andar nessa terra, falar com os pecadores, ensinar, amar, aconselhar, exortar, operar milagres. Então, o próprio Senhor, que é o maior exemplo, fez isso. E nós faríamos algum desses pontos? Louvado seja o nome do Senhor. Outra forma de se humilhar diante do Senhor, mesmo que a situação seja irreversível. E ainda digo mais, irreversível pela mão do próprio Criador, vamos dizer assim. O Senhor, o que é que ele fez? Cerrou a madre Diana. Então, qual era esse na terra que daria jeito à causa dela? Nenhum ser humano. Mas ela apelou ao Senhor, ela fez um voto. Ela pediu ao Senhor este milagre, o Senhor concedeu a ela. Porque o que ela pediu ao Senhor não era algo que iria contra a palavra do Senhor. Mas ela pediu algo que poderia pedir, mesmo que o Senhor tinha lhe cerrado a madre. E outro exemplo foi o rei Ezequias, que o Senhor mandou o profeta Isaías ir na casa dele e dizer assim: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Assim diz o Senhor. Então, quer dizer, o rei Ezequias também recebeu um decreto do próprio Senhor Deus, onde o Senhor Deus disse: põe em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. E essa põe em ordem significa o quê? Se humilhar diante do Senhor, reconhecer os pecados, procurar consertar os erros, que tem erros que cabe a nós humanos consertar, colocar tudo no eixo, no prumo, para que quando for, viesse obter a salvação. Mas o rei Ezequias, ele foi orar ao Senhor, ele chorou muitíssimo, virou-se para a parede, e a Bíblia diz que ele orou e chorou muitíssimo. Ou seja, ele apelou ao Senhor, mesmo sabendo que a sentença vinha do próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele não pediu para ser imortal, ele pediu ao Senhor mais um tempo, anos de vida. E isso também não contradiria, não ia entrar em contradição a palavra do Senhor. Não iria, porque o Senhor podia dar a ele, e é tanto que o Senhor deu. A Bíblia diz que Isaías, quando já tinha saído da casa do rei Ezequias, o Senhor fala com Isaías novamente e diz: volte até Ezequias e diga a ele que eu ouvi a oração dele e acrescentarei 15 anos de vida e darei a ele o sinal para que ele saiba que eu falei com ele para confirmar.
e o Senhor fez. Então, quer dizer, nós compreendemos que quando nos humilhamos diante da presença do Senhor, Ele nos abençoa num tempo oportuno. E ainda que a causa seja irreversível, mas vamos prestar atenção. Se o que estamos pedindo não fere a palavra do Senhor nosso Deus, não vai contra, então pode pedir. Aí a Bíblia diz, pedi e dá-se-vos-á. Agora, sabendo que o Senhor, Ele tem a sua soberana vontade. Se Ele não te conceder exatamente o que você quer, Ele com certeza irá honrar a você com algo muito melhor do que o que você pensa, porque a palavra do Senhor diz que os nossos pensamentos não são como os dele. O do Senhor é infinito, é elevado. Ele sabe o que é melhor para os seus filhos, para aqueles que temem a Ele. Ele sabe. Louvado seja o nome do Senhor. Um terceiro exemplo de se humilhar, aliás, um outro exemplo de se humilhar, louvado seja o nome do Senhor, é justamente isso. Estar sujeito e aceitar de bom grado a palavra do Senhor nosso Deus, a vontade dele. Jeremias 42:6, a parte A diz assim, seja ela boa ou má, louvado seja o nome do Senhor. Assim, obedecei à vontade do Senhor nosso Deus. Por que seja ela boa ou má? Porque nem sempre o Senhor nos coloca numa situação ou num caminho que é agradável. Às vezes somos provados, mas se andarmos em obediência, em sinceridade para com o Senhor, Ele abençoa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se humilhar diante do Senhor significa clamar a Ele, buscar a Ele e também melhorar os caminhos, as atitudes. A segunda atitude que convém a todo aquele que se diz ser povo do Senhor ou que se diz ter Ele no coração ou na vida. Versículo 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ou seja, quando fala lançar sobre Ele toda a vossa ansiedade, significa que o Senhor está nos compelindo a nós buscarmos a confiança nele, que é o antagônico de ansiedade, é confiança. A ansiedade, já sabemos, é um assunto muito vasto, além de causar danos, males no corpo físico, na saúde, também faz a pessoa ter instabilidade emocional, traz tanta coisa, tanto que o Senhor Jesus Cristo levou muito a sério esse assunto, e ele falou em Mateus 6, versículo 24, 25 e diante, ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haveis de comer, nem de beber, nem de vestir, porque as aves do céu, eu cuido delas, e elas têm menos valor do que vós. E vós, será que o Pai não sabe as nossas necessidades? Sabe. Mas a nossa natureza humana é muito inclinada à ansiedade? Porque às vezes queremos as coisas do nosso jeito, do nosso tempo, na nossa maneira. Queremos aquilo que focamos na mente. Às vezes não perguntamos ao Senhor se aquilo que nós estamos querendo agrada a Ele. Então isso causa uma ansiedade, causa uma perturbação. A Bíblia diz que a ansiedade no coração abate o ser humano, mas uma boa palavra o alegra. Então, quando queremos uma coisa, primeiro é perguntar ao Senhor se é da vontade dele. E o Senhor vai responder? É claro que vai. Para começar, ele vai te dar a paz de espírito. Se você diz que tem comunhão com o Senhor e que crê nele,
Ele vai lhe dar sim uma paz, ele vai lhe mostrar um caminho, mas se tiver tudo travado ou tudo fechado, é bom orar um pouco, se aquietar e esperar um pouco. Abraão, ele passou por um tipo de ansiedade, com certeza. Imagine que ele esperou muitos anos para o Senhor dar o filho para ele que o Senhor tinha prometido. Deu Ismael, mas ele vai e dispensa Ismael e Agar, sua serva, para o deserto. E depois ficou o Isaac, que era, vamos dizer, o filho da promessa do Senhor para Abraão. E depois Abraão, o Senhor requer dele que ofereça Isaac em holocausto. Na verdade o Senhor queria isso? Não. Mas é porque o Senhor observou que em Abraão, ele tinha um apego muito grande ao menino, amava tanto, que às vezes uma coisa que somos muito apegados ou alguém, aí o Senhor observa assim, aí diz assim, vou provar. E nos prova porque primeiro lugar na nossa vida deve ser o Senhor. Segundo lugar, o Senhor diz, as demais coisas, Mateus 6,33, vos serão acrescentadas. Então, louvado seja o nome do Senhor. Abraão teve que lançar, vamos dizer, colocar Isaac no altar do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi provado na sua fé. Ou seja, o Senhor pediu a ele algo duro, mas para ver se ele o faria. Porque ele fazendo e com interesse de coração mostraria que o apego ao Senhor, o amor ao Senhor, seria maior do que o amor pelo filho. Então vamos prestar atenção se nós não estamos apegados demais da conta, se apegados demais ao trabalho, à matéria ou a pessoas. Por quê? Porque o Senhor deve estar em primeiro lugar. Nós temos que ter um tempo para gastarmos com o Senhor. Orando, indo à sua casa, lendo a sua palavra, ouvindo a sua palavra, sim, porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. E se nos apegamos demais, eu tenho que trabalhar muito, preciso sustentar a família, é verdade. Tenho que estudar muito, é verdade. Eu amo demais a esposa, ou o marido, ou os filhos, a mãe ou o pai. Amém. Mas quando isso se torna tanto que o Senhor fica de lado, é um tipo de idolatria. Aí o Senhor, o que é que Ele quer? Quer que venhamos a colocar Ele em primeiro lugar e as demais coisas, cada um no seu lugar. E se o que eu quero me traz ansiedade, eu tenho que observar se eu não estou tendo uma obsessão. E assim, perguntar ao Senhor e assim lançar sobre ele, ou seja, colocar nas mãos dele uma causa. Se eu tiver já clamado e pedido tanto, e chorado tanto, e buscado tantos meios, espera aí, aquieta a alma. Às vezes está obcecada por aquilo, então descansa a alma no Senhor. É assim. Temos que ter esse discernimento. Terceira atitude, para os que temem ao Senhor, buscam ao Senhor e que são do Senhor. Diz aqui, versículo 8, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Tragar para quê? Tragar num laço para pecar. Tragar em quê? Tragar para tirar a vida da pessoa. Tragar para quê? Para derrubar, para matar, roubar e destruir, que é a função de Satanás. Então, se eu digo que tenho o Senhor na vida ou no coração, eu não vou estar dando brecha para o diabo. Porque se eu der, além de eu não estar com interesse de coração no que eu estou falando, de dizer que sirvo ao Senhor, que sou dele, ou que meu coração é dele, ou minha vida é dele,
Além disso, quem vai ser prejudicado sou eu, porque o inimigo não brinca. Ele mata, rouba e destrói sem piedade. Então nós temos que ser sóbrios e vigiar. A Bíblia diz, orai e vigiai. Ou seja, está orando muito? Também tem que prestar atenção aonde vai, com quem fala, onde pisa. O que está fazendo? Ah, eu estou orando. Vigia também, que quer dizer prestar atenção. Ah, estou prestando atenção em tudo. Muito bem, então ora junto. Gasta tempo conversando com o Senhor, orando a Ele. A Bíblia diz, Lucas 21:36, vigiai todo o tempo. 1 Coríntios 16:13, vigiai e estáis firme. Vigiar em oração, nós temos que estar vigiando. E o quarto ponto, para aquele que se diz ser povo do Senhor, ou que tem Ele na vida ou no coração, é estar firme na fé com o Senhor. Versículo 9, ao qual resistis firmes na fé. Ah, eu tenho fé que eu alcancei minha casa, alcancei meu emprego. Muito bem, mas eu estou falando da fé para agradar ao Senhor e para obter a salvação. Certo? Se sua fé for a essa altura, então você vai estar agradando ao Senhor. Aí é que nós sabemos até em que ponto a nossa comunhão com o Senhor está. Se ela é só parcial, se ela é inicial, ou se estou verdadeiramente compromissado com o Senhor, ou só de tradições e de boca. Certo? Ao qual resistis firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem aos irmãos no mundo. Tem gente que por um cisco faz um escândalo. Mas a Bíblia fala que a fé dessa pessoa não tem raiz, porque vem um primeiro vento, aí logo diz que o Senhor não está olhando, e é porque depois que saiu da vida que tinha para entrar na presença do Senhor na igreja aconteceu isso, aí é uma coisa. Então nós temos que ser firmes na fé, resistir até o sangue contra o pecado. Hebreus 12:4 está escrito, resista firme. A Bíblia fala, Tiago 4:7, resisti ao diabo, sujeitai-vos ao Senhor em primeiro lugar, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então preste atenção, sujeitai-vos ao Senhor nosso Deus, orar pedindo a Ele livramento, pedindo a Ele humildade, pedindo a Ele graça, pedindo a Ele sabedoria, pedindo a Ele a direção do Espírito Santo do Senhor, pedindo a Ele essas coisas. Aí diz, resistir o diabo o quê? As ofertas do diabo, os manjares, os laços, as coisas atrativas, mas que levam ao fundo do poço, a morte, o ganho fácil, as coisas ilícitas. Não é só dizer, eu sei o que eu quero para a vida. Se não for o Senhor, ninguém sabe de nada, nem tem nada, nem vive nada. É assim, porque o Evangelho de João 15:5, a parte C, eu sempre digo que sem o Senhor nada podemos fazer. Então, sujeitai-vos, pois, ao Senhor nosso Deus. E é dessa forma que eu disse. Resisti ao diabo. Não é fazendo um pouco do diabo, não, da criatura, não, porque nós somos criatura também. Mas é cada um no seu lugar. Então, a Bíblia diz no livro de Judas, verso 9, que o diabo contendia com o anjo sobre o corpo de Moisés, e o anjo disse que o Senhor te repreenda. Não fez pouco do diabo, como muitos fazem por aí, como se fosse uma coisa assim desprezível, e outros já colocam o inimigo tão no topo, tão lá no alto, que parece que o Senhor é muito fraco para ele. Não é esse desequilíbrio, não. É entender que o Senhor é poderoso, é criador. E é muito além do que a criatura, qualquer uma. O diabo é uma criatura. Tem um certo poder? Tem.
mas é limitado. E o ser humano depende de quem? Do Senhor nosso Deus, do Espírito Santo do Senhor, dos anjos, da graça do Senhor nosso Deus. Senão, estaríamos irremediavelmente perdidos, sem nenhuma esperança. Então, é entender a situação da forma certa. Então, sai de casa, Senhor, me livra do mal, me ajude, livre minha família, me dê sabedoria. Senhor Jesus Cristo, eu te peço, me dê a sua graça, me ajude nessas situações. Sem o Senhor nada posso fazer. Senhor, me ensina como eu posso te agradar. Senhor Jesus Cristo, o que eu devo fazer, o que é errado na minha vida, me mostre, me revele. Assim se comporta, assim se porta uma pessoa que verdadeiramente se diz fazer parte do rol do povo do Senhor nosso Deus, que se diz verdadeiramente ter o Senhor na vida e no coração, que é muito mais do que um respeito, mas é assim observar a nossa vida e observar a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, uma palavra prática e ao mesmo tempo muito maravilhosa para começar para mim, que sou a que estou falando com a graça do Senhor nosso Deus. Que o Senhor vos abençoe, que a bênção do Senhor seja sobre sua vida, sua casa, sua família. Amém e graças a Deus.